Boa noite para todos. O nosso contato com a mensagem espírita nos traz algumas notícias muito importantes sobre o sentido da vida, a razão do existir, o porquê do sofrimento e todo um conjunto de verdades que promovem uma ressignificação no sentido da vida. Sim, porque quando nós nos defrontamos com o conhecimento espírita, nós iremos descobrir algumas coisas muito importantes. Primeira delas, nós, na verdade, somos um espírito. Não somos um corpo que tem um espírito, mas um espírito que veste um corpo temporariamente. Nós somos um espírito. E que nós, além de sermos um espírito, temos vida imortal. Sim, nós não iremos morrer com a chamada morte do corpo físico. Quando vier a morte, nós nos desembaraçaremos do corpo, tal como uma borboleta que se desembaraça do casulo, para aí então viver a verdadeira vida. Quando nós achamos que ela morreu, olhamos o casulo e dizemos, acabou tudo. Não, agora é que ela vai ter vida. Nós somos, portanto, seres imortais. Não só nós, como os nossos amados também. Os nossos amores também. Então, aqueles que partiram antes de nós para a vida espiritual, também são seres imortais. E esses seres imortais, conforme a doutrina espírita nos fala, não vivem apartados de nós, mas existe, evidentemente, um vínculo, uma relação entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Isso não deve nos assustar, porque espírito não é coisa do além. Espírito é coisa do aquém. Que o que eu mais vejo agora, nesse momento aqui, é espírito. Está tudo encarnado, mas é um monte. Né? Então, o que a gente tem na leitura que a gente faz com aquilo que a doutrina espírita nos oferece? Somos um espírito imortal que mantemos uma relação com o mundo espiritual. E depois travamos contato com uma verdade transformadora, Vanderlei. Nós descobrimos que, na verdade, nós somos seres muito velhos. Nós temos uma história muito antiga. Nós seríamos espíritos multimilenares. Já teríamos vivido muitas outras histórias. E a razão das nossas existências é nos libertar das imperfeições para que sejamos felizes. Essas 5 verdades, elas são muito importantes. Isso só para puxar algumas, mas eu tenho outras, como a questão da existência de Deus, da lei de causa e efeito, da moral de Jesus como referência. Mas hoje nos importa esse pedaço que nos conta essas verdades. E quando a gente ouve a doutrina espírita falar, somos seres imortais, somos seres pré-existentes, isso não é um conceito que vem porque está num livro, porque alguém falou, porque alguém trouxe essa informação. Não é. É porque todos nós podemos comprovar essas verdades. A chamada mediunidade, que é a possibilidade de relação dos homens com o mundo espiritual, não é um atributo de uma pessoa, de um, de outro. Nós, em grande parte, para não dizer todos, temos uma sensibilidade espiritual. Uns têm mais, outros têm menos. Mas ter sensibilidade espiritual, perceber os espíritos, sentir que há uma existência fora da matéria próximo de nós, não é uma coisa assim
tão surpreendente, tão incomum. Nós temos, na verdade, uma quantidade muito grande de companheiros que conosco convivem, que falam das suas experiências, daquilo que já viveram. Então, as experiências que a gente vive apontam na direção de que sim, é verdade, a vida continua. E agora, mais recentemente, nós estamos tendo algumas experiências científicas bem legais num ambiente novo chamado experiências de quase morte. Esse ambiente não é um ambiente pesquisado por espíritas, é um ambiente pesquisado por médicos do mundo inteiro, muitos deles até materialistas. É QM. A pessoa teve algum tipo de passamento, ela se sentiu mal e ela simplesmente parou. Você vê o cérebro dela, o cérebro não está iluminado, ela não está tendo memórias, ela não tem lembrança, ela não está ouvindo, não está vendo, porque o cérebro parou de funcionar, está completamente escuro. Quando você olha naquele eletroencefalograma, não há atividade elétrica no cérebro, o cérebro está morto. E quando a pessoa, por algum motivo, consegue voltar, porque ressuscita, faz aquelas técnicas de ressuscitação, muitas pessoas, não são todos, contam o que aconteceu durante o período que estiveram mortos. Onde está guardada essa memória? Se o cérebro está apagado, guardou aonde? E as memórias são muito impressionantes, porque são memórias daquilo que aconteceu. Não, eu vi que a pessoa entrou na sala, fulano saiu, você disse tal coisa para alguém. A pessoa participa do que está acontecendo. Então, quando a doutrina espírita fala de imortalidade, de espírito, não é uma coisa, não é uma visagem. Não, é que realmente nós temos uma parte do nosso eu que não morre com a morte e que isso muito naturalmente convive conosco. Então, esta imortalidade e esta relação, ela encontra hoje muitos instrumentos da nossa sociedade para a comprovação de que esse fato é real. Estou falando apenas dessa questão da imortalidade e da comunicabilidade. Mas quando nós vamos para o ambiente onde a gente fala das nossas existências anteriores, da chamada reencarnação, isso também existe, não é porque os textos religiosos falam disso, Temujin. Não é porque Arjuna conversava com Krishna no Bhagavad Gita que a gente vai dizer, como ele falava, então está aqui escrito. Não é uma coisa fundamentalmente calçada apenas em textos religiosos. São experiências que a gente tem. Meu Deus! Quantas pessoas existem que têm memória espontânea? Lembram do seu passado, lembram do seu nome, de onde viveram, lembram dos parentes? Existe uma série de pessoas com essas lembranças. E às vezes a gente fica pensando assim, mas eu não lembro. Você pode não lembrar, mas se tiver uma única pessoa que lembre, já é suficiente para dizer que esse fenômeno existe. E nós temos milhares de casos nessa direção. Milhares de estudos feitos de memória espontânea. A pessoa lembra, garotos que lembram. Eu era um aviador, eu me lembro do dia que eu desencarnei. Pode contar a história. Você vai atrás e você encontra. Além das memórias espontâneas, existem aqueles outros que têm a memória feita por hipnose. Você hipnotiza a pessoa e ela volta para o passado. E você conversa com o eu dela no ontem. Legal, né? Isso também existe. Então, não são fenômenos assim que a gente possa dizer, nossa, isso aqui é porque alguém colocou num livro, então eu tenho que acreditar. Não, cara. Isso está na vida. Isso faz parte da nossa história. Isso faz parte do nosso eu, do nosso momento presente, das pessoas com quem a gente conversa. Isso está lá no passado, tá? Muitas histórias do passado falam disso, mas muitas histórias do presente também
contam que existe a imortalidade da alma, que existe a reencarnação e que esses fenômenos que são apresentados pela doutrina espírita, mas que não são propriedade do espiritismo, porque muitas outras doutrinas também abraçam essas mesmas ideias, esses conceitos, na verdade, estão na lei da natureza, fazem parte da natureza, não é uma questão de crença ou não crença. Eles estão na lei da vida. O fato de você saber que eles existem ou não vai mudar a questão da imortalidade e não vai mudar a questão da reencarnação. Esse é o sentido de todas as coisas. E quando nós nos aproximamos desse conhecimento, existem alguns conceitos que as pessoas passam a admitir e que eles não são exatamente assim. Às vezes as pessoas falam, a gente repete e acha que é isso mesmo. Ah, isso aí, está correto. Então eu trouxe aqui 4 coisas que a gente pensa que é, mas não é. A gente acredita, Leila, que é, mas não é. E isso é às vezes muito repetido dentro do próprio centro espírita, porque é uma coisa assim, não vou dizer que está errado, mas também não vou dizer que está certo. É um negócio, eu poderia dizer que está assim, meio descoisado, entendeu? Então lá vai, a primeira das verdades que nós, de posse do conhecimento espírita, nós nos aproximamos dela, acreditamos nela, mas não é bem assim. Verdade que a gente acredita e não é. Que nós nascemos com uma programação espiritual que a gente fez antes de renascer. Nós temos uma programação espiritual para viver na Terra. E se eu não viver esta programação espiritual, eu estou frito. Então tem muitas pessoas que dizem, olha, você nasceu com uma programação espiritual. E você tem que cumprir essa programação. Se você não cumprir, está lascado. Aí você diz, sim, mas ninguém me diz qual é. Como é que eu vou ser cobrado de uma coisa que eu nem sei o que é que eu tenho que fazer? Não é um pouco covarde a coisa, né? Eu digo para você, olha, vai lá, tu tem uma programação, hein? Mas eu não vou dizer qual é, Márcio, eu não vou dizer qual é. Mas você vai ter que descobrir. O teu papel é descobrir qual é a tua programação. Engraçado que nós temos um teórico da psicologia da época da Segunda Guerra, chamava-se Viktor Frankl. E ele dizia o seguinte, é o pai da logoterapia. O objetivo da vida, sabe qual é o objetivo da vida, segundo ele? O objetivo da vida é descobrir o objetivo da vida. O seu objetivo é descobrir o seu objetivo. Então nós, muitas vezes, temos esta crença, olha, fulano nasceu e tem uma programação espiritual. Nessa programação espiritual, ele vai encontrar fulana, eles vão se casar, e eles terão um casal de filhos, tá pouco, vou botar mais. Vão ter 3 filhos, pouco filho. Vão ter 3, ele vai ser médico e eles vão viver uma vida com uma série de desafios, mas ele vai ter que ser determinado para trabalhar atendendo os mais pobres. Essa é a tarefa dele, atender os mais pobres. Será um médico que vai se dedicar às pessoas mais carentes, né?
e ele vai trabalhar, e quando chegar o período da sua desencarnação, da sua aposentadoria, ele não vai aposentar. Não, eu tenho um compromisso com a medicina, e ele permanecerá neste compromisso por mais 10 anos. E ainda vai desencarnar em serviço, Márcio. Vai estar ali no exercício da medicina. Coisa linda. O cara vai desencarnar no exercício da profissão. E aí você vê uma programação dessa. Que programação linda. E difícil de cumprir, hein? Difícil de cumprir. E nós achamos que o cara veio para fazer isso. Para fazer isso. E aí, o que vai acontecer na prática? O sujeito tinha que casar com fulaninha A, casar com Joana. Ele tinha que casar com Joana. Casou. Ele tinha que ter 3 filhos. Pois ele teve 3. Ele deveria ser médico. Pois ele foi. Ele deveria trabalhar com os carentes. Pois ele trabalhou. Trabalhou com os carentes. Sim, trabalhou com os carentes. Quando ficou velho, não se aposentou. Não se aposenta. E o cara também aposenta. O cara também não se aposenta. E quando ele está já velhinho, tipo Pedro, aí está lá exercendo a medicina e no atendimento a um paciente ele passa mal e ele desencarna em serviço. Aí você chega lá com esta ficha e o cara diz, olha, sua programação era casar com Joana. Casei. Tinha 3 filhos. Teve. Ser médico. Foi. Trabalhar só com carente. Foi. Não era para se aposentar. Não aposentou. E desencarnou em serviço. Gente, qual é a nota que vocês dão para esse planejamento espiritual? Nota 10. Um espetáculo. Quisera eu ter conseguido acertar no meu planejamento como ele acertou. Não é? Então, nós muitas vezes, dentro da casa espírita, queremos enxergar o planejamento espiritual como esse. Só que tem um detalhe. Ele casou com Joana, sabe por quê? Porque ela era muito rica e ele queria dar um golpe do baú nela. Nunca teve amor, nunca teve amor. Uma relação horrível, brigando, com ódio. A traição, um inferno, um tumulto. A família vivia uma desgraça. Mas ele casou com a Joana, mas porque ela era rica. Teria que ter 3 filhos. Teve. Só que 1 com Joana e 2 fora do lar. Nenhum dos 3 fala com ele. Nenhum dos 3 gosta dele. Ele tem os filhos, mas os filhos não têm ele como pai. Ninguém quer saber dele. Relação horrível. Foi médico. Foi. Mas colava na prova. Colava. Comprava o bedel que rodava, naquela época do Pedro, rodava no mimeógrafo a prova. Roubava a prova. Ele, ia fazer a prova aí. Então, foi médico, colava, subornou, enganou, pagou pessoas para fazer trabalho. Monografia do final do curso ele pagou para fazerem para ele. Com o dinheiro da mulher dele, que já tinha casado, ele comprou todo mundo. Virou médico. Mas ele tem uma coisa boa. Ele trabalhou com os carentes. Ele não foi uma pessoa para trabalhar só com a elite.
Porque ele era muito estúpido, Marcão. Ele era muito estúpido, ele era estúpido demais. Toda vez que ele abria uma clínica, a clínica fechava. Porque ele era tão ignorante que o único lugar que ele conseguiu trabalhar foi no emprego público, porque tentaram mandar ele embora várias vezes, mas ninguém conseguiu. Trabalhava, parecia um cavalo, ignorante, estúpido com as pessoas, jogava grampeador nas assistentes, não tinha paciência com ninguém, atendia o paciente de cabeça baixa, o que é que o senhor tem? Pode falar, pronto, pode ir embora. Outro, não fez a medicina humanizada. Todo mundo tinha pavor dele quando caía. Meu Deus, caí com o doutor fulano. Então, atendeu o carente, mas porque não teve jeito, só tinha esse. Não teve alternativa. E ninguém queria dar um emprego na sua clínica porque ele espantava os clientes com a estupidez dele. O bicho esse aqui não tinha essa parte, ele era estúpido só. Então, agora outra coisa boa, ele tinha que não ter se aposentado, ele não se aposentou. Porque ele queria mais dinheiro. Já estava só a capa da gaita, mas ainda ia. Por quê? Porque não queria diminuir a receita. Oi, tinha o quê? Gastou nesse negócio tudo, gastou em todo canto. Ganhou dinheiro, gastou, viveu uma vida toda irregular, mas olhando para a sua programação, ele não aposentou, está um espetáculo. E ele desencarnou em serviço. Por quê? Porque foi o seguinte, Tatiana, quando ele chegou lá para trabalhar, quando chegou o momento em que ele estava trabalhando, ele foi atender um paciente, ele se irritou demais, começou a gritar, jogou o grampeador, derrubou o computador de cima da mesa, brigou com todo mundo, teve um ataque cardíaco, morreu em cima da mesa. Então, se eu fosse olhar só por esse lado, eu ia dizer, cumpriu tudo, mas quando eu olho por este lado, ele não cumpriu nada. Então, nós não podemos ter a crença de que as coisas em termos de cumprimento de planejamento tem a ver com aquilo que o mundo vê. O que o mundo vê é o que o mundo vê. Esse não é o principal ponto. O principal ponto é aquilo que Deus vê e não aquilo que os homens enxergam. Não vou me enganar. Vou achar que o cara se saiu bem, mas ele não se saiu, porque teve uma série de equívocos. Isso é confuso o que eu estou dizendo? Então, assim, existe uma programação espiritual? Existe. Nós temos uma previsão para cumpri-la? Sim. Mas não pensemos nós que essa coisa é para fora. Ela é para dentro. Todas as coisas que a gente programa é para acertar no sentido emocional. Casar com Joana para viver bem. Ter 3 filhos para viver bem. Ser médico para exercer bem a medicina. E assim, sucessivamente. Quando nós vemos uma programação espiritual, não é para a gente pensar nas coisas só de fora. Pensar nas coisas de dentro também. Há uma obra de Richard Simonetti chamada Atravessando a Rua. E neste livro, que é um livro de historinhas pequenas, curtas, essa história o Richard vai inventando, né? Então ele conta uma história que tinha uma mulher espírita dedicadíssima, super dedicada, pessoa incrível, o tempo todo fazendo aquilo que era necessário no centro espírita, uma dedicação incrível. Ela só tinha um problema: o marido. O marido horrível que ela tinha. E ela então suportava esse marido porque sabia que não podia separar, porque não ia ser bom se ela separasse. Pois ela levou este casamento até o final, engolindo o sapo, suportando aquela relação horrorosa, até que ela desencarnou. Então, conta o Richard, quando ela desencarna,
Os mentores vêm recebê-la. Meus parabéns. Você tem um serviço maravilhoso. Ah, muito obrigado. Você fez muita coisa. Ah, fez que nada, fez pouco. Mas nós já estamos começando a programar a sua próxima encarnação. Ai, me diga, aonde eu irei servir? Não, essa parte a gente ainda não sabe. Só tem uma coisa que a gente sabe da próxima encarnação. Aí ela disse, o quê? Você vai casar com a mesma pessoa. Ah, não. Eu já aturei esse cara há 40 anos. E vocês querem que eu ature mais tempo? Aí o mentor diz para ela, mas quem foi que disse que era para aturar? Não é para aturar, é para conviver bem. Às vezes a gente poderia viver melhor. Eu não estou dizendo que toda relação a gente consegue salvar. Tem relação que não consegue salvar. A gente tenta, não dá certo. Mas para ela não dar certo, primeiro tem que tentar resolver. Não dá para a gente, de primeiro, já dizer, não, isso aqui não vai dar certo nunca, vamos largar de mão, deixa isso para lá. Então, se nós temos uma visão de que a vida existe para que a gente exercite as nossas virtudes, então, diante de uma circunstância que eu tenho na vida, em que esta circunstância aponta para mim que eu vivo uma história difícil, que eu procure resolver, procure melhorar, procure ter uma relação mais saudável no contato com aqueles que a vida me deu para tentar salvar. Tentou tudo, não deu, aí realmente não deu. Mas se não tentou tudo, por que a gente joga a toalha já no primeiro tempo, já desiste das coisas antes de tentar? Isso aí não seria legal. Então, o planejamento espiritual, ele não pode ser visto por nós como se ele fosse um trilho. O sujeito vai encarnar e vai andar naquele trilho. Vai casar com ela, vai casar. Vai morrer de acidente de avião. Tá? Então não vou andar de avião nunca, o avião cai em cima dele. Então, não pode ser assim. As coisas não são tão rígidas dessa forma. Quando um planejamento é feito, não é que isso vai acontecer. É assim, ó. Bom para você é casar com Joana. Bom para você será ter 3 filhos. Bom para você é ser médico. E os espíritos colaborarão para que o plano aconteça. Ah, mas eu não sei meu plano. Não se preocupe. Foque sua vida. Vai fazendo o que você sente que o seu coração manda você fazer. Que as coisas vão se encaixando. Só que assim, nem sempre a gente acerta. Nem sempre. Nem sempre o que a gente procura fazer é o que de fato está no planejamento. Isso pode acontecer, sim. A gente programou uma coisa no mundo espiritual e quando chega aqui, a gente realiza outra. Isso não quer dizer que a pessoa perdeu a encarnação. Eu ouço muito pessoa falar, nossa, agora está até sobrando. Vamos lá. Isso não quer dizer que porque a pessoa não cumpriu a programação que estava prevista, perdeu a encarnação. O sujeito tinha que ser médico. Essa era a previsão para ele. Tudo bem. E ele ia casar com Joana. Só que no 2º ano de faculdade, ele conheceu Maria. E acabou se engraçando com Maria e ele casou com Maria antes de encontrar Joana. Aí acabou saindo do planejamento. Aí você diz, perdeu a encarnação, que era para casar com A, casou com B, perdeu. Não. Se ele tinha uma programação para casar com A e casou com B, é porque tem alguma coisa nesta relação que justificou que ele casasse com ela. Porque se não tivesse nenhum tipo de atrativo, ele não casaria. Se ele fosse terminar a faculdade de médico e casar com Joana, ele teria
uma história de vida. Ele ia viver a história A. A história A, ele teria uma vida A, uma casa A, um carro A, uma história A e tudo A. Mas ele não casou com ela. Ele casou com Maria, aí teve uma história B. A história B tem um carro B, uma casa B, uma história B, que não é o planejamento que havia sido previsto. Mas isso não quer dizer que ele perdeu a encarnação. Significa que as histórias da vida A não vão ser vividas agora, mas ficarão para uma próxima oportunidade. As experiências não vividas vai se ver na frente. E aquilo que de repente eu estou vivendo agora não quer dizer que isso está totalmente fora da previsão. Não. Se não era o planejamento principal, mas estava no radar que isso poderia acontecer. No segundo ano de faculdade, conheceu Maria, namoraram, ela engravidou, ele casou com ela, não terminou a faculdade, abriu uma loja de sapatos e é dono de uma sapataria. Não é que ele perdeu a encarnação, ele vai viver outras histórias como dono de sapataria que ele não viveria se fosse médico. Então, há um elenco de experiências nesta relação com essa outra pessoa, que não é a principal, mas é um planejamento periférico. Para ser mais exato, planejamento espiritual não é um trilho, não é destino que a pessoa nasce com aquela coisa marcada. Ali, você vai casar com esse, não adianta, vai. Pode ser que programe num caso. Excelente camisa, viu? Nota 10. Nosso leão. Oi? Série A, hein? Sim, nada é por acaso, mas esse não é o planejamento principal. O que a gente às vezes pensa é que o planejamento é um trilho, que o trem não sai do trilho, o trem anda no trilho do início ao fim. Ele não é o planejamento não é um trilho. O planejamento, ele é uma teia. Para eu sair do centro da teia para a borda, quantos caminhos existem? Todas as opções são previsíveis. Então ele pode ir. Eu tenho um planejamento que me dá um caminho prioritário, igual o GPS. Para eu sair de casa, vir para cá, tem milhares de caminhos no GPS. Mas o GPS vai me dar um. O que ele me dá não é que seja o único, é o melhor. E é isso que a gente faz de planejamento, é o melhor. Só que aí o cara vem por aqui, passando na teia, quando ele chega bem aqui, ele pega um desvio, pega uma outra rota, vai fazer um caminho mais longo para chegar no destino, vai chegar no mesmo destino, mas o caminho é maior. O GPS reprograma, caso você tenha um erro de percurso. Assim também a espiritualidade vai reprogramando. Então, às vezes a gente sai com um plano A, mas está vivendo num plano B, ou no outro plano. De repente, alguns de nós estamos no plano H7B2O4D9, né? Em função do número de vezes que a gente já fez uma besteira para cá, uma besteira para lá, e aí a espiritualidade vai rearrumando. Então, programação espiritual não pode ser vista como algo que está determinado para ser desse jeito. Não, é a melhor proposta. Se você seguir essa proposta, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Porque se foi desenhado como o plano principal, é porque existe razão para lhe ser o plano principal. Mas se você pega um desvio, é porque dentro de você tinha alguma coisa que chamou você na outra direção. Então você vai resolver o que está lá. Não se perde a encarnação. Não é correto dizer, perdeu a encarnação. Não, ninguém perde. As experiências não vividas ficam aguardando nova oportunidade. E aquelas que não seriam vividas, vão ser vividas agora. Confundi vocês com o que eu disse? Tranquilo? Essa Maria podia ser alguém da história dele, mas ele nem ia realmente casar com ela, sabe? Mas acabou acontecendo. Né? A gente não sabe, né? Não sabe como são as coisas.
se envolve. Eu disse para vocês que eu ia falar de 4 coisas, só falei de uma. Eu sugiro que vocês peguem o celular e avisem em casa que vocês não vão dormir hoje em casa. Tem espaço para esse pessoal dormir aqui, Pedro, hoje? Hã? Tem? Pronto. Tem colchonete para todo mundo aí. E eu quero ir para o segundo ponto que a gente muitas vezes fala em doutrina espírita, que é a questão da mudança. Ai, como eu mudei, meu Deus, eu mudei tanto. Meu Pai, nessa encarnação eu fiz uma evolução tão grande, e aí a gente vê coisas muito interessantes. Pessoas que têm uma história mais ou menos assim. Uma mocinha, 20 anos de idade, carnaval, e aí ela é louca por carnaval. Ela sai no domingo anterior, no domingo magro. Ela sai no domingo magro de casa, volta na sexta-feira de cinzas, toda torta. Não sabe nem por onde ela esteve, não sabe nem com quem esteve, nem por onde andou, nem onde dormiu, nem o que fez. Então ela é aficionada por carnaval. E por conta disso ela vive muitas histórias, muitos parceiros, muita bebida, muita coisa, muitos riscos, muito tudo que o carnaval tem. Quando essa moça está com uns 30 anos, ela conhece a doutrina espírita. E ela já está num ponto de maturidade diferente. Ela diz, esse negócio não está legal. Eu acho que esse negócio aqui não é muito bom. Tem muito obsessor nesse negócio. Acho melhor eu não ir mesmo. Eu vou só no domingo gordo. Aí vai só naquele dia. Vai no sábado para a banda. Aí volta assim. Aí passa uns anos, já não quer mais ir. Aí os filhos começam a crescer. Com os 50 anos ela diz, minha filha, não vá, isso é tão perigoso. Minha filha, isso é perigoso demais. Não se meta, olha, sua mãe está falando para você, não se meta nisso. Isso é um perigo. Aí o tempo vai passando, vai fazendo 70. Quando está assim, velhinho. Aí, cheio de netas, netos, filhos crescidos. Minha neta, minha filha, é sua avó que está falando. Minha filha, isso é a pior coisa do mundo. Pior coisa do mundo. Olhe, deixa eu lhe mostrar aqui neste livro. Cadê o Evangelho segundo o Espiritismo? Olhe, minha filha, vamos ler aqui. Olhe esta frase. Olha a preocupação que você vai dar para sua mãe. Não deixe sua avó para... Não vá, minha filha. Aí você, de fora, olhando, diz assim, meu Deus, que mudança que esse espírito empreendeu numa única existência. Porque com 20 anos ela era da pá virada. Agora, quanto foi? 90? Não, né? Não chegou ainda não. 90? 50. Tá. Aí agora já com 80 anos, ela já não é mais do mesmo jeito. Então, numa janela de 60 anos, que transformação, que evolução espetacular essa mulher fez. Aí você vai dizer, olha, em mais de 200 anos é um espírito puro, porque só nessa encarnação já mudou isso tudo, mais de 200 anos vai ser um espetáculo, vai ser um espírito Jesus que se cuide, que ela vai pegar o lugar dele. E a gente acaba acreditando que realmente houve uma mudança completa desse indivíduo. E ela acredita que ela mudou. Mas eu não posso garantir que essa mudança aconteceu. Para saber se ela de fato mudou, encarna ela de novo, bota hormônio na veia dela e solta ela com 20 anos. Solta ela. Se na próxima existência, cheia de hormônios, solteira, ela disser, não, esse negócio aí não dá certo não. Isso não é bom.
Se ela fizer isso, aí realmente houve uma mudança. Mas o que costuma acontecer conosco? A gente começa, ainda quando jovem, com muitos equívocos, aí vai melhorando, 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 aprende. Aí isso que a gente aprendeu, nem sempre aprendeu de verdade. Criou uma certa proximidade com a virtude. Vai encarnar de novo. Se na encarnação seguinte já tiver um pouquinho melhor, já foi progresso. E assim você vai, devagarinho, a cada encarnação, melhorando de tal forma que vai chegar o momento em que você, com 20 anos, não vai mais dizer: ah, estou doido para ir para o carnaval. Você vai sentir e você, não vale a pena, vou procurar uma outra coisa para fazer. Outro divertimento com os meus amigos que não seja eu. Então a mudança, ela precisa ser olhada não por esta via que nós costumeiramente fazemos. Essa via na qual as nossas vidas, elas teriam, na verdade, uma mudança brusca acontecida numa única existência. Não. A gente pode até ter uma transformação, só que agora, vamos ver se você consegue, porque muitos de nós somos bons pelo que a gente já leu, pelo que a gente já ouviu, pelos conselhos que a gente já teve. Então, não é, na verdade, uma virtude nossa. É uma conduta inspirada numa orientação que você recebeu. Mas ela não é completamente sua. A gente precisa, evidentemente, viver histórias a ponto de dizer: agora sim, eu de mim mesmo sinto que não pode ser dessa forma. Isto é confuso? A gente só muda quando passa pelo problema. Tem gente que passa pelo problema e nem muda. Tem uma questão de O Livro dos Espíritos, questão 911. Se alguém esqueceu o número, é aquela emergência dos Estados Unidos, 911. Nessa pergunta, Kardec diz o seguinte: por que existem certas situações que a gente vive que nos dá a sensação de que os nossos arrastamentos estão irresistíveis? O que falta para nós? Então, na questão 909, ele vai dizer que o que falta para nós é a vontade. E na 911, ele vai desdobrar essa questão dizendo o seguinte: que muitos de nós, muitas vezes, dizemos que queremos que a nossa vida mude, mas no fundo, não queria que a vida mudasse, queria que ela fosse do jeito que está. Me agradaria muito que ela fosse desse jeito. O que nós não queremos muitas vezes não é vencer o mal, é não sofrer as consequências do mal. Vou tornar claro o que eu estou dizendo. O sujeito bebe, ele bebe e muito. E o patrão diz para ele o seguinte: olha, se você aparecer mais uma vez aqui bêbado, vou te mandar embora. Ele chega em casa e diz para a mulher: o meu patrão me disse que se eu beber mais uma vez, ele vai me pôr na rua. O que a mulher diz para ele? Se você beber e o teu patrão te colocar na rua, eu largo você também. Coisa linda. Aí, muito bem. Sabendo que a mulher vai largar dele se ele beber e que o chefe dele vai demitir se ele beber, o que é que ele faz? Ele bebe, gente. Lógico. Ele bebe. Ele bebe. Aí o que é que o patrão faz? Manda embora. Ele chega em casa desempregado, o que a mulher faz? Deixa ele. Aí ele senta numa calçada e diz assim: eu nunca mais vou beber na minha... Isso é verdade? Claro que não. Ele não quer deixar de beber. Ele não quer a consequência do mal, que é isso que essa questão comenta. Se na hora que ele estivesse ali naquela calçada chorando, aparecesse um espírito e dissesse: calma, vou conversar com o teu chefe, e ele vai te readmitir. E eu vou falar com a tua mulher e ela vai voltar com você. Você nem precisa parar de beber. Pode continuar bebendo, que o teu chefe não te demite e a tua mulher não te larga. Será que ele ia deixar de beber? Claro que não.
Então, às vezes, o que nós não queremos não é a mudança. Nós não queremos é a consequência do mal que nos atinge. Porque quando o mal nos alcança, a gente se sente muito desconfortável em função disso. É por isso que a gente precisa atentar para este fato. Ok? Terceira coisa que a gente ouve falar na casa espírita, que nós viemos para desenvolver uma grande tarefa no mundo. Sim, eu vim fazer um trabalho no planeta. Eu vim me dedicar ao mundo e etc, etc. Isso não é muito verdadeiro não, sabe? Porque a maior tarefa que nós temos para desempenhar não é no mundo. A maior tarefa que eu tenho para desempenhar é dentro de casa. O nosso lar é o maior espaço de aprendizado que a gente tem. E o que pode acontecer conosco muitas vezes? Para eu não ter que conviver com os meus parentes, que eu reclamo porque eu acho que eles são problemáticos, eu arrumo um monte de coisa para fazer fora, mas eu não faço nada dentro. Convivo pessimamente com meu pai, horrorosamente com a minha mãe, não me dou bem com meus irmãos, com minha mulher ou com meu esposo, com meus filhos. É uma relação horrível, mas eu sou uma pessoa no mundo que faço um monte de coisa linda para o mundo, mas em casa eu não faço. Esse não é o objetivo. O grande objetivo nosso, o grande foco que a gente tem na vida é a família. Não estou dizendo com isso que a gente não deva trabalhar na casa espírita, não é isso que estou dizendo. Na casa espírita eu vou para pegar os conhecimentos para trabalhar na minha casa. Se eu não tivesse conhecimento, eu não vou conseguir lidar com um conflito, pai difícil, mãe difícil, irmão problemático. Sogra eu nem vou falar, vou nem citar. Vamos pular isso. Então, se você tem parentes que são problemáticos, não é lógico que a gente corra para o mundo e esqueça a família. Porque se fosse assim, Deus errou, né? Porque Ele nos deu um grupo para não conviver. Olha, eu vou te dar esse pessoal aqui, para você não conviver com eles, conviver com os outros, esse aqui não. Não tem sentido. Não faz o menor sentido que seja assim. Então, a nossa família é o lugar ideal aonde a gente tenha a possibilidade de exercitar as nossas virtudes. Não pensemos nós que as nossas vidas são para viver a virtude no mundo. Não é. A nossa vida é para que a gente tenha, claro, no mundo, coisas para fazer. Mas a prioridade é a tarefa no lar. Tem vezes que a gente vai conseguir sucesso se dedicando no lar. Tem vezes que não vai conseguir. Tem vezes que você vai lutar e não vai conseguir transformar uma pessoa, um filho, uma mãe, um pai, um irmão, um marido, sei lá. Tem vezes que não consegue. Mas se não conseguir, isso não é derrota. Derrota é não tentar. Derrota é desistir de fazer. Nosso papel não é mudar o outro, é não desistir de nós. Então esse é a grande tarefa que a gente tem para realizar no planeta, é a nossa relação com o nosso ambiente doméstico. Nós temos uma obra espírita muito conhecida, chamada Renúncia, a obra que fala da vida de Alcione. Essa obra mexeu muito comigo quando eu li, muito mesmo. Eu não achei que fosse mexer tanto. E ali você encontra coisas muito interessantes sobre isso. Porque Alcione, que é o personagem central, não fez grandes obras no mundo. Ela só cuidou da família. O único lugar onde ela se dedicou foi cuidar do pai, cuidar da mãe, cuidar da madrasta, que fez uma série de barbaridades com a vida dela, cuidou da irmã dela,
cuidou do padre que era o conselheiro da família, ou seja, as pessoas do entorno dela, ela cuidou. Cuidou do irmão. Essa foi a tarefa de Alcione, ou seja, esses espíritos, eles não estão focados em fazer coisas necessariamente para o mundo. Lógico que eu vou encontrar situações em que a gente pode sim fazer coisas para o mundo. Mas o principal ponto de trabalho que a gente tem nesta encarnação não é o mundo, é a nossa família. Confundi? Ficou claro? O último, que parece muito com o terceiro. Nós temos a crença de que os espíritos evoluídos vão ser reconhecidos porque eles serão notáveis no mundo. Nossa, esse espírito aqui, ele deve ser um espírito maravilhoso, que é uma pessoa que destaca. E a gente vai encontrar na literatura espírita a informação de que muitos espíritos fantásticos estão esquecidos na sociedade. Ninguém sabe deles. Professoras rurais que atuam nas linhas, ensinando crianças a ler, muitas delas são espíritos extremamente evoluídos, num local isolado, sem grandes expressões de acesso a conhecimento, a poder. São pessoas que renunciam a tudo para viver a simplicidade das suas condições espirituais. Nós temos uma obra chamada Voltei, escrita por Irmão Jacó. E ele foi um grande líder espírita. E quando ele desencarna, ele vai para a praia, Pedro. Ele vai respirar um pouco de ar mais puro, porque eles têm uma empreitada para fazer e estão esperando uma pessoa chegar. Daqui a pouco lá vem a pessoa que eles vêm esperando. Um espírito, uma grandeza absurda, cercado por uma série de entidades, como se fossem verdadeiros anjos. Ela vem cercada por essas entidades belíssimas. E ele, líder espírita, pergunta: meu Deus, quem é aquele espírito que vem lá? Aí o mentor diz: é a professorinha primária, rural, está vindo ali. Então não nos iludamos achando que as pessoas, quando elas são evoluídas, elas obrigatoriamente estão em lugares de destaque. Muitas vezes estão, mas às vezes não estão. Jesus, quando veio, escolheu a diocese mais pobre do Império Romano, a região ali de Israel. Dentro dessa diocese, escolheu a província mais pobre, que era a Galileia. Tinha um emprego pobre, viveu na pobreza, teve acesso à instrução, a nada. Mas mesmo nesse canto esquecido, sem nenhum amparo para coisa alguma, em termos de relevância, deixou a mensagem mais incrível que a humanidade já conheceu. A maior verdade libertadora de fato das nossas almas. Nós ainda não tivemos nenhum espírito na Terra que deixasse tantas lições transformadoras como o Cristo. Não para que a gente o veja como um Deus, como um Salvador, como Filho de Deus, não isso. Mas olhá-lo como um terapeuta, como se ele fosse o meu aconselhador, como se ele fosse o meu mestre, aquele que senta comigo e diz: não faz assim, perdoa teu inimigo, te reconcilia com teu adversário, te desapega dos bens terrenos, procura estar próximo de Deus, não faz as coisas por ostentação, ama teu próximo como a ti mesmo, faz todo o bem que você puder. Essas lições de Jesus são a grande terapia para a humanidade doente que nós temos hoje. Por isso, os grandes espíritos não estão necessariamente nos holofotes, sendo vistos pelas pessoas. Às vezes tem uma vida muito humilde, a humanidade nem nota que eles passaram. Alcione, por exemplo, a história nunca registrou em nenhum lugar a passagem de Alcione pelo planeta. Não tem. Ela foi tão obscura que ninguém notou. E a Cabala judaica tem uma frase muito boa sobre isso, que diz assim: as grandes obras
não são reconhecidas por fazerem grandes coisas, mas sim por colocar grandeza nas pequeninas coisas que fazem. Que a gente reflita nisso. Volte para casa. Ame mais, se dedique mais às pessoas, entregue mais o nosso coração e faça tudo o que a gente puder na simplicidade dos nossos lares para deixar um rastro de amor sem que o mundo perceba, mas que Deus saiba que nós temos tudo o que a gente poderia para acessar a felicidade. O Pedro ainda quer que eu conte uma história. Quer que eu conte? O marido desse pessoal está todo lá fora, esperando. Vou te dar uma dica, Pedro. Quando a mulher coloca a bolsa em cima do colo, é para você terminar. E quando você não termina, ela começa a passar o batom e olhando para você fixamente. Aí é porque está na hora de terminar. Vou contar rapidinho essa história do Pedro. Bom? Vou contar. Nós conhecemos muito a história de Adão e Eva. Adão, Eva e tal. Mas tem outras histórias sobre a criação. E existe uma lenda indiana da criação da mulher que é muito interessante. Que diz o seguinte, que Deus, quando criou o mundo, criou só o homem. E aí o homem estava assim, angustiado, assim, meio jogado. Aí Deus chegou e perguntou, o que foi que houve? Por que você está assim tão triste, tão desacossado? Aí disse, é muita solidão, né? Queria alguém para conversar, para estar comigo. Sinto muita solidão. Aí Deus disse, eu vou ver o que eu faço. Só que ele já tinha usado toda a matéria para fazer as coisas. Não tinha mais matéria. Só tinha sentimentos. Aí ele pegou um pouquinho de intuição, pegou um pouquinho de sensibilidade, pegou um pouquinho de afeto. Aí foi, misturou aquele negócio lá e tal, e fez a mulher. E disse para o homem, olha, eu preparei isso aqui. Quando o homem viu a mulher, disse, meu Deus, parece que adivinha pensamento, era exatamente isso que eu queria. Muito obrigado. Catou a mulher pela mão e sumiram. 3 dias depois, lá vem o homem, trazendo a mulher. Disse para Deus assim, olha, eu agradeço muito, mas eu não quero mais não. Ela me incomoda, a nossa convivência não é boa não. Faz o seguinte, eu era melhor sozinho, pode levar. Leve que eu fico melhor só. Você tem certeza? Não, pode levar. Leve que eu não quero. Deus então pegou a mulher e levou. E ele voltou a ficar só. Passou 3 dias, o homem apareceu. Desconfiado. Senhor, me devolve a mulher. Você não disse que não queria? Não, eu sei, eu falei, mas esquece aquilo que eu falei. Eu queria. Se eu pudesse me devolver ela, eu agradecia. Então eu vou te dar a mulher novamente. Hein? Deu a mulher para ele. Com uma alegria, pegou a mulher pela mão, sumiu. 3 dias depois, lá vem de novo, arrastando a mulher pela mão, jogou a mulher no chão assim e disse para Deus, fala demais. E o pior é que a mulher não falou nada até agora, né? Ela não disse uma palavra, só ele que fala. Fala demais. Pode levar, eu não, já decidi, não quero, pode levar. Aí só que Deus não se mexeu dessa vez. Aí ficou incomodado. Falei para levar, pode levar. Mas eu não vou levar. Mas eu estou dizendo que eu não quero, pode levar daqui. Eu não consigo conviver com ela. Não consegue conviver e não consegue conviver sem ela. Não consegue viver com ela e não consegue viver sem ela. Sim, mas e o que eu vou fazer? Vai ficar com ela. Com ela? Vai conviver com ela até aprender a sublimar e descobrir a essência do sacrifício. Nesse momento da lenda, é a única hora
que a mulher fala. O homem, então, assim, meio desconcertado, junta a mulher do chão. E quando eles vão saindo, a mulher, ao ouvir Deus falar que eles teriam que ficar até aprender a essência do sacrifício, ele pergunta: e qual é a essência do sacrifício? A essência é vocês aprenderem que o amor é como plantar uma árvore na janela. Vocês estão muito jovens, eu vou deixar essa frase para vocês guardarem o resto da vida. O amor é como plantar uma árvore na janela. Alguém já plantou uma árvore perto da janela? O amor é como plantar uma árvore na janela. Quando se ganha sombra, se perde um pedaço da paisagem. Então, se você quiser ter sombra na sua vida, vai ter que suportar que um pedaço da paisagem você não vai ver. Mas, se você quiser ver a paisagem inteira, vai ser no sol, colega. Então, você escolhe. Porque o amor é como plantar uma árvore na janela. Quando se ganha sombra, se perde um pedaço da paisagem. Não dá para ter tudo. E é essa nossa capacidade de entender e aprender a conviver que nos liberta e faz com que a gente seja verdadeiramente feliz. E a transição ela rápida, a nossa decisão de hoje, nós passarmos. Vamos orar. Querido Senhor das nossas vidas, reunimos os nossos corações em prece para te agradecer a oportunidade do esclarecimento espírita, da possibilidade de entendermos o sentido da vida e levantarmos o véu dos mistérios que se escondem para a humanidade. Nós te agradecemos, Senhor, os haveres nos escolhido para sermos os detentores desse conhecimento, os sabedores da informação de que a vida continua e o entendimento mais pleno do propósito superior, porque aqui nos trouxeste. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, nós te pedimos que tu nos abençoes, a fim de que saibamos utilizar o conhecimento que tu nos entregas, que tu nos ajudes a decifrar os enigmas da vida e consigamos assim superar os nossos dramas mais profundos, os nossos conflitos familiares, as nossas angústias e a compreensão mais plena da tua presença derramada por sobre toda a criação. Por isso nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos que tu nos protejas, para que diante dos nossos momentos de dificuldade, nunca esqueçamos que tu reges a vida, que o amor é a força maior que move tudo no universo, e que por isso nada devemos temer, porque estamos guardados nos teus braços, nos braços da tua proteção augusta, rumo à imortalidade que não nos destrói, para que vivamos para sempre ao lado dos nossos amores, celebrando a vida em busca da felicidade. Obrigado assim por tudo, Senhor, e que a tua graça permaneça sobre nós, hoje e para todo sempre.